Graça e a paz, irmãos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a pastora Deilson a oportunidade, o privilégio que é poder estarmos juntos. Agradecer a irmã Elisângela, que conheci por meio desse convite que ela fez. Obrigado, sempre atenta, sempre passando todas as informações. Agradeço realmente. Agradeço aos irmãos pela paciência que terão que ter por me ouvir. É necessário paciência. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, Gabriela, a Rafaela e a Manuela, que está no ventre de minha esposa, mas em breve ela pula para fora também, e aí ela vai passar a acompanhar também conosco. Vou tirar aqui que eu estou mais habituado a segurar isso aqui do que ficar parado, ok? E o tema, como já foi dito, é realmente foco, e nós vamos pensar justamente no foco que você tem, no foco que nós temos. Mas antes de nos adentrarmos ao tema, eu queria perguntar aqui aos jovens se algum de vocês já escolheu uma profissão. Alguém aqui já escolheu? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. Suiene, e aí? O que você vai ser quando crescer? Intérprete de línguas. Benção, glória a Deus. Lá no fundo alguém mais levantou a mão. E aí, o que vai ser? Engenheiro civil, e aqui na frente? Advogado. A gente está bem servido na igreja. Já tem gente se direcionando, gente escolhendo. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, bem simples. Essa você vai responder aí no seu coração, tá bom? Senão não vai dar tempo para todos falarem. Mas quais são os critérios que você escolheu para escolher sua profissão? Rafaela, quer falar alguma coisa? Você vai ser uma dentista? Até uma dentista já tem no meio. E quais são os critérios que você escolheu para escolher sua profissão? Quais são os critérios que você escolheu para fazer o curso que você faz? Quais são os critérios que você escolheu para decidir que tipo de família você espera ter? Se você quer ter uma família grande, quer ter uma família pequena? Quais são os critérios que você escolheu para que tipo de marido, que tipo de esposa você quer ter? E a gente procura caminhar justamente nessa direção nessa noite, pensando realmente quais são os critérios que temos olhado, quais são os critérios que temos observado para tomar essas decisões que são importantes para a vida, decisões que vão guiar os nossos caminhos. E eu começo realmente apresentando uma foto para os irmãos. Uma foto, daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, tá? Pode continuar, quem já abriu a Bíblia, fica com ela aberta, não tem problema, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vocês percebem algo diferente nessa foto? Tá ruim de enxergar, não tá? Um lado está até um pouquinho melhor, mas o outro lado está ruim com força mesmo. Mas a foto, de modo geral, ela está com dificuldade ali. Não dá para você definir bem o que é folha, onde começa a folha, onde começa a flor, o que é caminho, o que é galho, o que é grama, o que você está enxergando. E eu tenho observado, ao longo dos tempos, que nós temos tido uma dificuldade bem real, bem palpável. Talvez você já tenha passado por isso. De conseguir realmente definir, ou se definir, ou definir quem está do seu lado. Quando eu penso em foco, eu penso um pouquinho nessa realidade que nós vivemos, onde muitas pessoas estão voltadas realmente para a questão de imagem. É foto no Instagram, é foto no Facebook, é vídeo no YouTube. E quando você tira uma foto e não fica legal, você não deleta essa foto para tirar uma foto melhor ainda? Quando fica fora de foco, você não quer usar aquela foto. Porque não captou realmente a sua beleza, não captou realmente quem você é. As pessoas não vão conseguir identificar você naquela foto. Mas o que nós temos percebido, e via de regra, não só entre os jovens, mas entre os nossos chamados cristãos, é que muitos estão um pouquinho fora de foco. As pessoas ao redor olham e não percebem que é um cristão. Parece que está um pouquinho distorcida a imagem, está disforme. A pessoa não consegue olhar e ver, bom, ali tem alguém que crê em Jesus Cristo. Ali tem alguém realmente que é servo do Deus vivo. Ali tem alguém que expõe realmente quem ele é. E se você se olhar no espelho, e eu já me olhei algumas vezes,
E me deparei com uma pessoa do outro lado que eu muitas vezes não reconheci. Estava sem foco, estava disforme. Não parecia uma pessoa que conhecia Jesus Cristo. E eu queria realmente que você começasse a meditar, a pensar comigo dentro dessa direção. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Qual é a imagem que o outro tem de mim mesmo? Será que está um pouco distorcida, desfocalizada, desfocada? Ou será que a imagem daquilo que eu falo, que sou, e às vezes alguns nem dizem, têm medo de dizer, né? Mas a imagem daquilo que eu digo, que sou servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Deus a ser invocado na face dessa terra, o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E a pergunta é, será que quando as pessoas me olham, elas veem isso? Elas percebem realmente isso? Elas percebem uma imagem um pouco distorcida, um pouco nublada? E a gente tem que olhar realmente para isso. E eu percebo que nos dias que nós vivemos, muitas vezes, nós olhamos para alguém que diz, eu sou cristão, eu sou servo de Jesus. Você fica procurando assim, será que é mesmo? Tem jeito de cristão? Parece cristão? A fala, o modo que fala, é o modo realmente? O modo que se veste? As suas ações compreendem realmente esse universo que se chama de servo de Jesus Cristo? E eu percebo que muitas vezes não. E eu queria acusar algumas pessoas aqui. O papel do acusador, eu sei que não é o meu, é o de outro, mas eu queria apontar algumas falhas para que nós pudéssemos realmente refletir. De quem que é a culpa realmente, então, dessas questões? Antes disso, eu vou voltar no momento, perdão. Voltar um pouquinho no momento que a gente vive. Porque no momento que a gente vive, a gente enxerga essa vida de aparência e as pessoas realmente buscam parecer-se, buscam realmente transmitir. E essa transmissão, a transmissão às vezes de alegria, algumas pessoas tiram aquela foto bonita de alegria, mas por dentro, no seu coração ela está triste. Tira aquela foto com um sorriso vibrante, mas por trás da foto, a imagem que aparece é uma imagem diferente. É um momento onde nós percebemos que as imagens estão realmente distorcidas e que alguns perderam o foco. E que alguns homens, mulheres, realmente estão como essa foto que vocês veem aí. Um lado está bem distorcido, outro lado dá até para perceber o que é. E aí então a gente entra naquilo que eu falo que são os culpados. Aqueles que realmente precisam entender isso. E eu tenho percebido que os pais têm que absorver um pouco dessa culpa. Os pais têm que realmente olhar para isso. A Bíblia, quando a gente lê ela, especificamente em Deuteronômio capítulo 6, ela dá algumas ordens claras dos pais transmitirem as palavras de vida, transmitirem os caminhos do Senhor para os seus filhos. E isso é um processo onde os pais têm que trabalhar sem cessar. Qual é a minha percepção? Minha humilde percepção, minha singela percepção? É que alguns pais ensinam seus filhos a estudar. O foco grande é estudar. O foco mais claro, mais específico é estudar. Aí a pergunta é, estudar para quê? É óbvio, né? Para ganhar dinheiro. Dinheiro é bom e todo mundo gosta, alguns dizem. E as pessoas, então, elas estudam para poder ganhar dinheiro, para poder conquistar um trabalho, para conquistar fama, um local na sociedade. E as pessoas trabalham, se empenham por isso, se dedicam. E via de regra, o que os pais ensinam os filhos a fazer é justamente isso. Filho, você tem que estudar. Para quê, mamãe? Para quê, papai? Para você conseguir um bom emprego, um bom trabalho. Tá, papai e mamãe? Para quê? Para que você ganhe dinheiro. Para quê, papai e mamãe? Para você ganhar mais dinheiro, para você estudar mais, para você trabalhar mais. E entra-se nesse ciclo, nesse círculo de vida, onde a pessoa realmente foca justamente nessas questões. E pasmem vocês, a maioria dos homens e mulheres cristãos que eu conheço, o foco deles está justamente nesses pontos. O estudo do meu filho, o trabalho
como ele vai ganhar, como ela vai ganhar dinheiro. Aquele sonho que as mulheres tinham antes, que era muitas vezes alimentado por suas mães, filha, quando você chegar a certa idade, você terá que tomar algumas escolhas. Escolha um bom marido, um bom homem, um homem temente ao Senhor. Isso está um pouco fora de moda, já não se ouve tanto. Já fica um pouquinho de lado. Os pais parece que entraram na roda do sistema, nesse círculo vicioso, e começaram a ensinar tão somente essas coisas. Eu converso com jovens, a perspectiva que eles têm de vida é o bom emprego, é o bom trabalho. É como eu vou ganhar dinheiro para solucionar o meu problema de amanhã, pagar as minhas dívidas de amanhã. Os pais têm uma culpa nisso. A maneira como os filhos têm sido criados tem sido dentro desse propósito. Mas os filhos também têm. Porque chega uma hora que os filhos crescem e eles têm a liberdade de tomar decisões, não é verdade? Alguns de vocês aqui já escolheram qual área quer trabalhar, como você quer mostrar os seus talentos para a sociedade, como você quer usar os seus talentos para glorificar a Deus na sua área de trabalho. Você já é um homem, uma mulher capaz de escolher. Mas alguns continuam a fazer, continuam a estar nesse mesmo círculo vicioso que foi aprendido pelo seu pai, pela sua mãe. Continua buscando um trabalho, um estudo, para ganhar mais dinheiro, para ter mais fama, para ser reconhecido pela sociedade, para estudar mais, para ganhar mais dinheiro. E a culpa é dos pais, a culpa é dos filhos, a culpa é nossa muitas vezes. Pastores, líderes de jovens, diáconos da igreja, líderes de células, homens que experimentaram o aconchego do relacionamento com Deus, mas que não passam mais adiante. Eu não quis perguntar no início. Eu acredito que se eu perguntasse, poderia até ter alguém. Mas quantos de vocês estão realmente pensando em ministério? Quantos de vocês estão realmente focados? Esse é o ministério que eu quero exercer na minha vida. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser uma missionária. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser alguém que trabalha dentro da igreja com a equipe de louvor. Eu quero ser alguém que trabalha dentro da igreja ajudando na questão de som, na questão de limpeza, na questão de áudio, na questão de tesouraria, na questão de secretaria. Quantos jovens estão pensando nisso? Quantos pais estão pensando nisso? Eu acho interessante porque muitos pais querem cobrar do filho aquilo que o filho não faz, aquilo que ele não faz. Filho, você tem que se engajar, você tem que se envolver. Mas aí o filho olha para o pai e fala, tá bom, mas e o senhor? E tu? Quando você vai se engajar? Ministério é uma coisa que foi deixada de lado. Quantas mães sonham em ter um filho missionário realmente? Ora para que o filho seja missionário. Não vejo a hora daquela ali olhar para a minha face e falar, pai, estou partindo. Estou indo levar a palavra de Cristo que mudou a minha vida para outros cantos. Vou deixar o senhor e a mamãe sozinhos, vocês vão aproveitar a vida. A gente vai mesmo. Quantos pais realmente estão envolvidos em colocar os seus filhos nos ministérios da igreja, a direcionar, a orar, para que o filho se envolva com missões, com pastoreio de pessoas, que o filho seja um evangelista? Eu vejo muitos pais sonhando com o filho um jogador de futebol. Médicos, advogados, dentistas, entre outras profissões. Mas eu vejo poucos pais sonhando e orando para que os filhos se tornem evangelistas, missionários, pastores, homens e mulheres que trabalham na igreja do Senhor. Poucos pais que oram realmente por isso, se envolvem por isso, se engajam por isso. Eu também vejo poucos filhos que estão realmente voltados para isso. Eles declaram em vívido som, pastor, eu conheci a Cristo, Cristo transformou a minha vida. Tá, e daí? O que depois que aconteceu isso? O que depois disso aconteceu? Você quer fazer o que agora da sua vida? Você quer se envolver no quê? O que você quer realmente ser quando crescer? Quando alguém lhe perguntar isso, o que você tem como resposta? Porque é importante, irmãos, que nós deixemos essa pregação
que muitas vezes abraça você do jeitinho que você é, economiza frustração, economiza transtorno, economiza ter que pensar. A pregação que sempre te acalenta e te dá um tapinha nas costas e te diz, vai pelo caminho que tu tá, que vai dar tudo certo no final. No final, Jesus passa um pano em tudo e está tudo bem encaminhado. Irmãos, nós não perdemos o foco. Essa é a realidade. Muitas igrejas têm perdido o foco. Muitas pessoas se esqueceram do porquê estão aqui nessa terra. E eu gostaria realmente de trazer isso à tona para que nós pudéssemos, pelo menos, nos alinhar um pouquinho no final dessa noite. Se não um pouquinho, totalmente, que é o meu grande desejo. Mas nos alinhar com a perspectiva de Deus. E agora sim, eu convido você a estar lá em Filipenses, capítulo 2. Eu vou enfatizar primeiro o versículo que nós apresentamos na primeira tela, versículo de número 21. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Todos estão com a sua Bíblia aberta? Ok? Então feche os seus olhos um pouquinho que nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, amado Pai, nós estamos diante da sua palavra. Ela é viva, é eficaz, ela é cortante, capaz de atravessar realmente, junto às medulas, separar realmente quem nós éramos e quem nós precisamos ser. Sua palavra é preciosa aos nossos olhos. Sua palavra tem transformado as nossas vidas. Ajuda-nos nessa noite a dar o devido valor àquilo que está escrito aqui, Pai. Aquilo que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, homens de Deus, falando da parte de Deus, deixaram registrado. Ajuda-nos a dar o devido valor ao ponto de sermos incomodados, a ponto de que uma tensão se crie em nossos corações e nós saiamos daqui, ou durante realmente o culto, durante a mensagem, sejamos modificados no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, Pai. Transforma o nosso coração, transforma o nosso viver. Que ser homens e mulheres de Deus seja mais do que palavras da boca para fora, seja mais do que uma perspectiva, seja mais do que um desejo nosso, que seja uma realidade dia após dia em nosso viver. Transforma os nossos corações, Pai. A começar de mim, transforma-nos segundo a sua imagem. Que homens e mulheres imitadores de Cristo se levantem hoje aqui nessa noite para a honra, glória e louvor do teu santo e amado nome. Amém. Amém. Irmãos, então eu leio o versículo 21 que diz o seguinte: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. A começar daqui, é um pouquinho daquilo que nós expomos até aqui. Um pouquinho daquilo que acontecia há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás. Há homens e mulheres que buscavam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O capítulo 2 do livro de Filipenses, da carta aos Filipenses, é um compêndio, um convite à alegria, mas também é um convite ao compromisso. Paulo, esse missionário que está preso, ele escreve aos irmãos que estão em Filipos para trazer-lhes alegria, para fazer com que eles se regozijem no Senhor, mesmo diante das provações, das lutas e dificuldades, mas também ele está ali escrevendo para resolver problemas que estavam acontecendo dentro da igreja de Cristo, entre os irmãos, no meio dos irmãos. E essa carta vem justamente abraçar um pouco daquilo que nós desejamos refletir nessa noite, que é justamente como nós temos vivido, o foco que temos tido na vida. E dentro desse versículo há um ponto específico e importante que eu quero ressaltar, porque todos buscam os seus próprios interesses. Ali haviam homens, mulheres que estavam buscando os seus próprios interesses. E é bem provável que se eu apertasse um pouquinho você aqui e perguntasse a respeito dos seus sonhos para o futuro, você levantaria, diria alguma coisa, e na hora que eu dissesse, por que você quer fazer isso? É bem provável que você diria, bom, eu quero ser feliz, eu quero me realizar, eu quero que os meus desejos, com meus sonhos, com meus planos
que os meus objetivos de vida sejam cumpridos. Eu quero ser um homem realizado, uma mulher realizada. Isso porque muitas vezes nós estamos alinhados com o nosso desejo, com a nossa vontade, buscando sim os nossos próprios interesses. Muitas vezes nós até mascaramos isso. Deus, me dê aquela mulher como namorada, mas seja feita a tua vontade. 5 minutos depois está ligando para ela, namora comigo. A resposta foi imediata. A resposta foi assim, caiu do céu a resposta. Porque antes da oração você já tinha decidido no seu coração, essa é a verdade. Deus, me dê a resposta daquele trabalho. Aquele trabalho que eu quero realizar, que eu desejo realizar. Confirma no meu coração. 2 minutos depois, ou logo em seguida, você já enviou o currículo, já definiu que é lá mesmo que você quer estar. Você não pesquisou, não viu se é uma empresa realmente com caráter ético, não viu realmente se é uma empresa que cumpre aquilo que promete, se é realmente uma empresa alinhada com os padrões de Cristo. Mas, pastor, está muito difícil encontrar emprego, a gente tem que agarrar o primeiro que aparece. Será mesmo? Será que a única opção que restou para você é agarrar o primeiro que aparece? E é importante mesmo os meios e não os fins? Muitas vezes, irmãos, estamos sem foco na vida. Queremos escolher a esposa, o marido, do nosso jeito. A profissão, o trabalho, do nosso jeito. Não colocamos realmente a pergunta central: Deus, em que isso vai lhe glorificar? O que fazer o que eu faço glorifica a Deus? Viver como eu vivo glorifica a Deus em quê? O meu trabalho, a maneira como eu me relaciono com meus amigos do trabalho, o meu estudo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor, o meu professor, a minha professora, meus amigos de cursinho, como que isso realmente glorifica a Deus? Normalmente as pessoas não se perguntam coisas desse tipo. Glorificar a Deus, pastor, isso é uma coisa bonita para mim falar lá na igreja, na hora do culto. Mas na hora que eu saio do culto, eu posso ser outra pessoa, eu posso ser quem eu quiser, falar o que eu quiser, agir da maneira como eu quiser. Porque no fundo eu sou cristão da boca para fora. Eu falo que amo a Deus dentro da igreja, fora dela, eu sou bipolar, eu me transformo. Tem gente assim. Tem gente que está buscando os próprios interesses. E acredite, não dá para aceitar mediocridade dentro do reino de Deus, porque Deus não aceita mediocridade. Na parábola de Jesus, aqueles que foram convidados para a festa, aqueles que apareceram ali trajando uma veste que não estava de acordo com o local, com o momento, eles foram lançados fora. Eles não foram colocados para dentro e falado: senta aí na nossa mesa, vamos comer do nosso banquete. Nas palavras de Jesus, foram colocados fora. Aquilo que se diz de ser uma nova criatura em Cristo é necessário acontecer. É necessário que os nossos interesses sejam colocados de lado e troquemos esses interesses pelos de Cristo. E para isso eu quero levantar os 4 exemplos que Paulo coloca dentro desse texto, para que nós olhemos para ele e tenhamos uma perspectiva. Primeira coisa, entre o versículo 1 e 5, a gente tem que perceber aí o direcionamento. Se por estarmos em Cristo, nós estamos em Cristo, você está em Cristo? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada. E no original, no grego, nada significa nada.
É absolutamente nada, nada por ambição egoísta, nada por vaidade. A sua profissão, a sua fala, a sua conversa, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, a pessoa com quem você escolhe para passar o resto de sua vida, a maneira como você cria os seus filhos, nada faça por ambição egoísta, nada faça por vaidade. O seu modo de adorar a Deus aqui dentro do templo, o seu modo de adorar a Deus fora do templo, nada faça por ambição egoísta, nada faça por vaidade, absolutamente nada. Deve cair por terra esse meio que nós vivemos muitas vezes, bipolar, onde dentro da igreja e em determinados outros ambientes vivemos de uma maneira, mas fora desse ambiente vivemos de uma maneira completamente diferente. Absolutamente nada por ambição egoísta. Os seus planos, os seus projetos, os seus desejos, o foco seu de vida deve estar bem alinhado com o de Jesus Cristo. Absolutamente nada por ambição egoísta. Nada por vaidade. Se o seu foco é somente ganhar dinheiro, ser reconhecido, ter um trabalho para que os outros olhem para você e digam: nossa, essa pessoa venceu na vida, sinto lhe dizer que os seus objetivos são fracos, são ruins. Agora, se os seus mesmos objetivos podem ser os mesmos, estiverem sempre respondendo à questão em que isso glorifica a Deus, e isso estiver alinhado com a glória de Deus, parabéns. Você está bem respaldado, você está bem embasado, vai bem a sua vida, o seu foco de vida vai bem. Se a maneira como você cria os seus filhos, se a maneira como você direciona os seus filhos, está focando a glória de Deus, está focando que Deus seja ainda mais glorificado na face dessa terra, está focando que seu filho se renda a Jesus Cristo e que ele leve outras pessoas a Jesus, parabéns, você está bem embasado. Agora, se a maneira que você cria o seu filho é somente para ganhar dinheiro, para ter uma boa profissão e para aparecer bem na sociedade, vai mal. Vai mal. Porque o seu filho pode ser o grande médico que ganha milhões, que descobriu a cura para o Covid, a cura para a AIDS, a cura para o câncer, mas se ele não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele é o mais miserável dos homens. Ele é o mais miserável dos homens. Ele não obteve sucesso nessa vida e você também não obteve sucesso como pai. Agora, se o seu filho for um porteiro, for um gari, que serve a Jesus Cristo, que a sua vida é pautada pelas diretrizes de Jesus, você é o pai mais bem-sucedido na face dessa terra. Você tem sucesso. Você atingiu o alvo que é dado a nós, pais, homens, servos de Jesus Cristo. Você atingiu o alvo. Você chegou lá. Você direcionou o seu filho, a herança do Senhor, aos pés de Cristo. Então, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E aí vai alguns exemplos para nós seguirmos. Exemplo de Jesus. Primeiro, que nos é dado aqui, versículo 5 até o versículo 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quantos pais aqui já ensinaram o seu filho a ser servo? Quantos pais aqui, quando vendo o seu filho a ser ofendido, quando vendo o seu filho ser exigido mais dele, disse a ele: vire a outra face, caminhe mais uma milha, seja servo e não senhor? Quantos pais direcionaram os seus filhos realmente, prepararam o seu filho para ser humilde o suficiente para escolher o bem do outro e não o bem de si mesmo?
Quantos pais escolheram ensinar os seus filhos e se dedicaram realmente e oraram para que seu filho fosse um excelente servo? Porque se você ainda não fez isso, se você ainda não optou por fazer isso, você está em dissonância com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que é o próprio Deus, com aquilo que é o próprio Cristo. Cristo, quando desce nessa terra, Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, todos os atributos de Deus, mas aí Ele se desveste, se desfaz, Ele se despe, Ele abre mão de todos esses atributos. Para se tornar homem? Não. Primeiro para se tornar servo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, versículo 7. E em seguida, tornando-se semelhante aos homens. Isso porque todo homem é um servo. Ou ele é servo de Deus ou é servo do diabo. Ou ele serve a Jesus Cristo ou ele serve a seus delitos, pecados e prazeres. A sua própria vontade. Ou ele vai servir a Jesus Cristo e se render a Cristo, ou ele vai viver uma vida onde ele é servo de seus delitos e pecados, onde o pecado o domina. Seja qual for o pecado, seja as drogas, o álcool, a prostituição, qualquer vício, ele vai se agarrar a esse vício de forma tão forte, e vai viver amarrado de uma maneira tão grandiosa, que aquilo vai ser senhor da vida dele. Alguns pais aqui não prepararam os seus filhos para serem servos. Alguns jovens aqui não estão preparados para serem servos. Não estão preparados para reclinar a sua cabeça e lavar os pés do outro. Não estão preparados para baixar a sua cabeça e reclinar diante das pessoas de autoridade na sua vida, muitas vezes. Às vezes do próprio pai e da própria mãe. Alguns filhos, alguns jovens, ao invés de abaixar a sua cabeça e dizer: Pai, eu ainda não entendo o que o Senhor está me dizendo. O Senhor viveu mais que eu. O Senhor tem mais anos de vida, mais experiências na vida. Eu ainda não entendo, mas eu vou obedecer. Porque eu confio que o Senhor quer o melhor para mim. Eu vou reclinar a minha cabeça e vou humildemente fazer aquilo que o Senhor está me instruindo. Muitos filhos preferem se sobrepor aos pais. Agem de maneira como se os pais nada soubessem, nada entendessem, não pudessem ensinar nada a eles. Mas aí vem o Filho de Deus, o próprio Deus, e se faz servo. E se coloca no nosso meio, paga o preço pelos nossos pecados, derrama seu sangue para nos lavar dos nossos pecados, mas ressuscita, porque a morte não pôde detê-lo. Vence a morte, para também nos dar a vida eterna. Um processo onde ele ao tempo todo está se doando, o tempo todo está se entregando. Até a sua ressurreição é para benefício nosso, e não para benefício de si próprio. Ele, sendo Deus, se faz servo. Primeiro exemplo que nos é deixado aqui, para você que não quer simplesmente buscar os seus próprios interesses, e sim os de Jesus Cristo, faça-se como Ele, faça-se servo. Em seguida vem um outro exemplo que nos é dado nesse mesmo texto, entre o versículo 12 até o 18, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus,
estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Agora vem o exemplo de Paulo. Paulo que está sendo derramado como bebida, e aqui é uma alusão a Números 28 e 17, onde o cordeiro era morto e era derramado o vinho sobre o cordeiro. É o modo de Paulo dizer que ele está participando do sacrifício de Cristo também, onde ele está ali entregando a própria vida para cumprir a sua missão na face dessa terra, para cumprir os desejos de Deus. Ele está entregando a sua vida, está sendo entregue como sacrifício. Nesse momento ele está preso, mas pedindo para que os outros se regozijem. Nesse momento ele está preso, mas pedindo para que essas outras pessoas atuem de uma maneira onde eles mostram, onde eles põem em ação a salvação deles com temor e tremor. É com temor e tremor, não é com libertinagem. É com temor e tremor. Não é de qualquer jeito. Onde eles atuam agora nessa sociedade sem queixas. Eu nunca vi uma sociedade tão mimimi como a nossa, tão reclamona. A pessoa reclama por tudo. O prato está cheio, ela está reclamando. O prato está vazio, ela reclama. Se faz sol, reclama. Se está frio, reclama. Se chove, reclama. Reclama por tudo. Façam tudo sem queixas nem discussões. Sejam puros e irrepreensíveis. Nós vivemos numa sociedade tão repreensível, tão maculada. E é isso justamente que é dito aqui. Filhos de Deus no meio de uma geração corrompida e depravada. Irmãos, jovens, pais, eu tenho visto na nossa sociedade um cristianismo podre, onde a pessoa diz: eu sou crente, eu vou na igreja tal, eu vou na igreja, Jesus Cristo morreu por mim, mas a sua conduta, a sua ação não é diferente nem um pouco, absolutamente em nada, daquele que não teme a Deus. Se precisar roubar, ele rouba. Se precisar pisar na cabeça do outro, ele pisa. Se precisar passar por cima, ele passa. Ele não olha que está do lado dele um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, o qual carece da graça, da misericórdia, do testemunho do Evangelho de Deus na sua vida. Ele olha como alguém, como um grande rival, alguém a ser derrubado. Nós temos vivido essa sociedade, mas aí vem Paulo. Vem Paulo e fala assim: eu estou entregando a minha vida como sacrifício. Quantos de vocês realmente teriam no coração de vocês o sentimento de que, para vocês, é mais importante que seu filho fosse preso por amor ao Evangelho do que estivesse liberto, sem conhecer a Cristo, sem se render a Cristo? Quantos de vocês realmente já aprenderam os seus filhos, ou já demonstraram a eles que é mais importante que eles estejam presos pelas algemas do amor de Cristo do que pelas algemas do pecado do mundo? Esse homem está preso. Esse homem não é um homem bem-sucedido, segundo aos olhos da sociedade. Esse homem é um homem a ser colocado de lado, ser marginalizado. Ele está esperando a morte. E aí nós olhamos para a nossa sociedade e queremos somente campeões. Queremos somente homens vitoriosos aos olhos do mundo. Grandes salários, boa casa, bom carro, boa profissão. Homens e mulheres que são vencedores e não perdedores. Mas que muitos já estão perdidos. Muitos ainda não conheceram Cristo. Muitos não se renderam a Jesus. Muitos estão perdidos e se perderam, porque no seu coração batia forte o desejo pelo ministério e foi colocado de lado o desejo do ministério para vencer na vida, para ter uma profissão que lhe dê status e dinheiro. Perdeu playboy, perdeu e perdeu feio. Porque você colocou a mão no arado, Deus te colocou talento, potencial para ganhar as nações, para ganhar as pessoas mais importantes ao seu redor, para livrar essas pessoas do fogo do inferno. E aí você abriu mão disso por umas migalhas embaixo da mesa. Você poderia estar sentado junto ao rei, estar junto aos porcos, revirando a lama. Perdeu e perdeu feio.
Ser preso não é vergonha. Ser preso não é vergonha, desde que você seja preso por conta de você estar pregando, anunciando o reino de Deus. Seria uma vergonha você ser preso por estar roubando, matando, cometendo algum delito. Mas se você for preso, for prejudicado, se você for humilhado, porque você está realmente levando o Evangelho, glorifique a Deus, porque você está no caminho certo. Você está na direção correta. Talvez o seu foco nunca foi esse. Pastor, meu foco nunca foi ser preso. É por isso que eu morro de medo de visitar um país da Ásia e falar que eu vou ser um missionário na Ásia e levar o Evangelho. Deus já até tocou no meu coração. Deus até já falou comigo para que eu vá num país onde os muçulmanos lideram, mas eu morro de medo de ser preso lá. Vai que eles me prendem lá. Eu tenho amor à minha vida. Você trocaria o que Deus tem para você pelo que o mundo tem? Porque é essa a troca. A questão não é se eu estou escolhendo viver ou morrer. A questão é se eu estou escolhendo obedecer a Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, ou se eu estou escolhendo a minha própria vontade, os meus próprios desejos. Qual é o meu foco? Qual é realmente o meu foco de vida? Irmãos, e nessa questão, eu acho muito estranho esse dualismo no qual vivemos. Essas duas faces. As pessoas dizem amar a Deus, mas se o pastor Adeilson convida os irmãos a chegarem 15 minutos mais cedo para orar, talvez, pastor, na sua realidade não, mas eu compartilho a minha. Se eu fizer isso, é provável que eu apareça e fique lá sozinho. Talvez no primeiro dia apareça 2 ou 3, no segundo eu chegue lá 15 minutos mais cedo e fique lá aguardando. Porque as pessoas, os mesmos que dizem, queremos ganhar o mundo para Deus, eu sou de Cristo, eu sirvo a Deus, só Ele é o meu Deus, não tem coragem de chegar 15 minutos mais cedo no culto. Porque vai perder o final do jogo de futebol que ele estava assistindo. Porque ele troca a presença de Deus, a adoração a Deus, pelo jogo de futebol. Ele troca. Ele abre mão. O jogo de futebol é 90 minutos. Ele torce para ter a prorrogação de 30 minutos, mais os pênaltis no final para ficar mais emocionante. O culto, 2 horas, 1h30, ele reza para acabar com 1 hora. Ele pede a Deus, acaba esse culto que eu não aguento mais. A série no Netflix é 20 capítulos de 2 horas cada uma. Ele pede para ter a 2ª, 3ª, 4ª temporada. O culto de quarta-feira é 1 hora, 1h30, ele não dá as caras, nunca deu. Mas esse é o jeito dele servir a Deus, mostrando com a vida dele que não se importa com Deus e com nada que se faça para adorar a Deus ou para glorificar o nome de Deus. Pastor, mas eu adoro a Deus na minha casa. Deixa de ser mentiroso. Faz isso não. É feio. Mentir é feio. Eu já tentei me enganar desse jeito, irmãos. Antes de Deus realmente criar em mim o desejo por Ele, o desejo de estar na presença dEle, antes de Deus me resgatar, eu me enganava assim também. Eu ia mentindo para mim mesmo. Já passei por isso. Eu não estou falando aqui simplesmente palavras ao vento, eu estou falando aquilo que eu já passei. E se você for fiel com você mesmo, você vai se olhar no espelho e dizer, é verdade. É mentira minha, eu minto para mim mesmo. Eu falo que vou fazer e não faço. Eu falo que vou dar o meu melhor para Deus esse ano. Vou assim, abalar as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a igreja. Aí chega em janeiro, você já planejou todo o seu ano sem colocar Deus nos seus planos. O que Deus espera de você? Esse homem estava preso. Ainda preso, ele estava trabalhando para o Senhor, enviando cartas para a igreja do Senhor, para que ela se mantesse firme, tendo uma vida de procedência digna daqueles que são salvos. Homens e mulheres que estavam sendo desafiados por um preso, por alguém que estava prestes a morrer. Ele continua e ele relata de outras pessoas. Ele relata de um homem que era evangelista, um jovem também, Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês
Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo. Ele foi aprovado porque serviu, não porque falou, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele que espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderia ir. Tem mais um exemplo, o exemplo de Timóteo, que é levantado no texto. Esse homem que veio de família cristã, sua avó, sua mãe, servas de Cristo ensinaram ele no caminho, e ele foi trazido para junto de Paulo. Paulo trouxe ele, discipulou ele, ensinou ele a ganhar homens e mulheres para Cristo, e ele não abriu mão desse caminho. Ele não abriu mão desse caminho. Você foi ensinado a ganhar homens e mulheres para Cristo? Você foi ensinado a evangelizar, a testemunhar que só Jesus Cristo salva? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você conhece essas palavras? Você sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro caminho, e só por meio de Jesus as pessoas vêm ao Pai? Você foi ensinado que em nenhum outro nome há salvação a não ser o nome de Jesus? Quantas pessoas, depois que você foi ensinado neste caminho, quantas pessoas você trouxe para Cristo? Quantas pessoas você testemunhou de Cristo e a pessoa olhou para você e falou: eu preciso conhecer esse Deus que você está falando. Eu preciso conhecer esse Cristo que morreu na cruz por mim. Eu preciso conhecer esse Cristo que é tão poderoso, que venceu a morte, te transformou. Eu quero experimentar isso que você experimenta. Quantas pessoas você realmente trouxe para Cristo? Elas foram batizadas porque o Espírito Santo usou você. Ou você ainda está usando aquela velha desculpa: eu não preciso pregar o Evangelho, eu preciso viver. E você está vivendo há 20, 30 anos e ninguém conheceu a Cristo por conta da sua vida. Você está vivendo. Precisa pregar? Precisa. Claro que precisa. Você acha que Jesus Cristo estava brincando quando disse para os discípulos dele: ide, ensina, ide, anuncia, ide, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vai! Você acha que era uma brincadeira? Não faz de conta? Vou brincar um pouquinho com meus discípulos aqui. Vou falar para eles fazer uma coisa, mas é de só brincadeirinha. Você acha que é? Essa mentira que Satanás colocou nas cabeças das pessoas, essa meia-verdade é uma bela de uma mentira, de que o importante é você viver o Evangelho e não pregar o Evangelho. Qual que é a asa mais importante de um pássaro? A direita ou da esquerda? É as duas. É viver o Evangelho e é pregar o Evangelho. Você foi salvo por Cristo, a mensagem chegou no seu coração porque alguém falou para você. E ela entrou no seu coração, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e você foi transformado, aí você vai agora e ignora esse fato de que você foi transformado dessa forma. Você foi rendido a Cristo dessa forma. E agora você espera que o outro se renda a Cristo sem você abrir sua boca. Muito bonito você. Viver dessa maneira. Dizendo que cumpre os ensinos do seu mestre Jesus, mas que nunca evangelizou uma pessoa. Você está vendo o seu amigo do trabalho, da escola, afundado nas drogas, mas não tem a coragem de dizer para ele: vem cá, vamos conversar sério. Tem um Deus que eu sirvo, chamado Jesus, morreu numa cruz por você. E ele faz um convite que é para ir até ele, os cansados e sobrecarregados. Você está cansado, você está sobrecarregado pelas drogas, você está sobrecarregado com os seus pecados. É hora de você abandonar isso e vir para Jesus. Cara, vem comigo. Minha amiga, vem junto. Larga essa vida que você está vivendo. Essa vida pobre, que não vai te levar a lugar nenhum. Vem para o lado de Cristo, vem para o lado de Jesus. Quantas pessoas você já fez esse apelo na sua vida? Com um desejo mesmo, verdadeiro, real, de transformar aquela vida, a vida daquela pessoa, como a sua foi transformada. Se a sua foi transformada. Porque se não foi, hoje é um bom dia de você se render a Cristo. Eu te garanto que uma coisa ele faz, ele transforma. Ele não te deixa igual. Não deixa você só nas palavras.
ele transforma por inteiro. Timóteo foi transformado. E ele era um evangelista, longe do pai, longe da mamãe, e agora ia pelo mundo levando o evangelho. Papai e mamãe, você está pronto para deixar seu filho ir? Você está orando para que Deus ganhe as nações, ganhe a África, ganhe a Ásia, a Oceania, a Europa, e você está disposto a olhar para o seu filho e falar, leva ele, Senhor. Arranca ele daquele quarto, daquele PlayStation, leva ele. Ele está precisando fazer alguma coisa da vida dele, uma direção. Resgata ele e põe ele no Evangelho, põe ele nas missões. Eu estou pronta, Senhor, eu preparei meu coração, ele é seu. Você está pronta para fazer isso? Abrir mão do seu filho? Eu já abri mão no nascimento. Antes de nascer, eu dediquei ao Senhor e falei, é sua, Deus. É sua, não é minha. Está aí para ganhar as nações. Está aí para glorificar o seu nome. Está aí para que outras pessoas conheçam o Cristo, o seu Filho amado, que transformou a minha vida. É para isso. E ele dá um outro exemplo, o quarto exemplo. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com uma grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Está pronto para arriscar a sua vida? Está pronto para mesmo doente levar o Evangelho? Está pronto para se doar mesmo? Epafrodito, doente, ele foi lá na prisão levar os recursos. O doente, ele ficou com Paulo. E os historiadores, eles dizem ali, pela geografia, a distância entre Filipos e onde Paulo estava, que eram pelo menos 3 semanas de viagem. Então você imagina que para essa carta ter chegado, Epafrodito está lá, ele devia estar umas 3 semanas ali doente, quase morreu, mas ele estava lá onde ele tinha que estar, sendo apoio para que o Evangelho do Reino de Deus chegasse a todos os lugares. Você está pronto para isso, a se entregar a esse ponto? Você é daquele tipo que... eu não vou hoje na igreja não, estou com a tosse. Atiu! Nossa, eu não posso ir no culto hoje. Fala isso pro seu patrão, você espirrou e não pode ir no trabalho. Se ele vai pagar o dia seu, se ele vai pagar os seus honorários. Para Deus sempre há uma desculpinha para se aproximar de Deus, para fazer para Deus. O pastor marcou evangelismo, sábado de tarde. Nossa, pastor, eu estou tão cansado da semana, sabe? Uma dor nas costas. Bateu até uma dor nas costas. Eu fui agora infectado por aquela doença. Eu não gosto de evangelizar ninguém. Eu gosto muito de sentar no meu sofá. Eu acabei de ser infectado. A minha cama é mais gostoso. É umas doenças assim que aparecem. Enquanto nós temos aqui esses exemplos de homens que honram a Deus, homens que se dedicam, se entregam, se doam totalmente, e esses exemplos são levantados por Paulo para dizer àquela igreja: vamos parar de procurar os seus próprios interesses e vamos buscar o de Cristo? Vamos parar de viver uma vida atrás dessas ambições egoístas e dessa vanglória e vamos buscar os interesses de Cristo? Ele levanta esses exemplos para serem absorvidos por aquela comunidade e essa comunidade ser transformada. Nós vivemos aqui a nossa sociedade, onde alguns pastores estão pregando prosperidade, dizendo como você tem que ser bem-sucedido, rico, próspero, como você tem que estar na crista da onda em todos os requisitos, em todos os sentidos, como você tem que ser o grande vencedor aos olhos da sociedade. Evangelho podre, ouvido por pessoas que gostam realmente, não são enganadas pelos pastores, que assim dizem, se dizem pastores, são enganados pelas suas próprias cobiças, suas próprias ambições.
vivendo uma vida medíocre. Pessoas que estarão diante de Deus dizendo: Senhor, eu te servi, eu expulsei demônios em seu nome eu curei enfermos. E Jesus vai dizer: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Qual tem sido o foco da sua vida? Você tem vivido como? Isso que você chama de fé cristã, fé em Jesus Cristo. Eu queria dar aqui alguns direcionamentos muito rápidos. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque vai ser rápido, para que você foque nesses direcionamentos. O primeiro direcionamento que eu queria dar para você é o conhecimento. Não abra mão do conhecimento das Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo de Deus estava morrendo por falta de conhecimento. Estava perecendo, estava se perdendo por falta de conhecimento. Há poucos anos atrás, nós poderíamos conhecer pessoas e perguntar a elas: você já leu a Bíblia inteira? E aí, numa igreja como essa, a maioria levantaria a mão e diria: eu já, pastor, mais de uma vez. Eu tenho medo de fazer essa pergunta hoje em dia. Medo. Porque eu peço para as pessoas: abrem Obadias, ele olha para a minha cara como se aquele livro não existisse. Existe esse livro na Bíblia, pastor? Obadias? Eu falo: abre lá em Daniel, que é um pouquinho mais conhecido. Tem meia dúzia que demora 1 hora para encontrar. Vai no sumário, abre o sumário, encontra a página, está escrito, mas demora para encontrar. Ah, mas às vezes a pessoa não tem habilidade. Não tem mesmo, porque não treina. Você já viu um motorista, um homem que dirige bem? Ele dirige sempre. Chega uma hora que ele fica bom naquilo. Um homem que lê a Bíblia constantemente, chega uma hora que ele fica bom. Ele conhece a Bíblia que ele tem na mão. O pastor fala o livro, ele abre lá e cai em cima. Por quê? Porque ele está tão habituado com a Bíblia, lendo a Bíblia ali, que ele encontra mais fácil. Mas não só isso, não só encontrar. Ele não é enganado pelos falsos ensinos. Ele conhece realmente o que está escrito. Aí quando vem essas meia-verdades, como eu citei aqui, ele olha assim já com o olho arregalado. Opa, esse negócio aí é fogo estranho no altar. Esse negócio aí está estranho. Isso aí é palha. Isso aí pega fogo, ó, rapidinho. Isso aí é oferta de Faraó. É palha para amassar tijolo. Quando se fala, e às vezes eu falei aqui de Faraó, falei de fogo estranho, tem gente aí se perguntando: o que será que ele está falando? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Irmãos, não importa se você é jovem, velho, criança, você precisa realmente se dedicar ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Não é uma desculpa a sua idade, não é. Você já sabe mexer muito bem no seu celular, em todos os aplicativos, sabe instalar, desinstalar, fazer o final naquele joguinho do PlayStation, do Xbox. Já finalizou aquela fase 10 vezes, consultou o manual, viu o tutorial. Você fez tudo o que podia para aprender aquilo. Fez o curso de 4 anos na faculdade para poder aprender a sua profissão. E as palavras que geram vida eterna, muitas vezes você ignora. É hora de você parar com isso. Não tem desculpa para isso. Eu conheço um homem que ele foi ganho para o reino de Cristo havia 2 anos. Aí na conversa com ele, ele compartilhou que naqueles 2 anos ele havia lido a Bíblia 5 vezes. E feito as anotações e perguntado para o seu pastor a respeito das anotações que ele tinha feito, das dúvidas que ele tinha. Da mesma forma, eu conheço homens que estão 20 anos na igreja. Não é porque não sabe ler. Estão 20 anos. Nunca leu a Bíblia inteira. Nunca se interessou por conhecer o Deus que ele diz servir. Mas se alguém ligar para ele agora: fulano, tem R$1.000 para você pegar aqui na Bahia, na cidade de Jequié. Ele não sabe onde é Jequié, mas ele pega um mapa, ele encontra a cidade, ele pesquisa qual o horário do ônibus, ele pesquisa onde ele tem que descer, onde ele tem que ir para pegar esse dinheiro. Ele vai atrás. Mas nas palavras que geram vida, ele larga de lado. Então, o primeiro conselho que eu te dou aqui para retomar realmente o seu foco: conheça as Escrituras, leia. Pastor, tem dificuldade em ler? Ouça. Hoje tem áudio da Bíblia, maravilhoso. Ninguém tem desculpa para mais nada. Deus é bom demais. Você pode ouvir.
Pode acordar de manhã ouvindo a palavra de Deus. Pode passar ali no meio da sua tarde ouvindo a palavra de Deus. Chegou à noite depois do trabalho, pode ouvir a palavra de Deus, ao invés de você ligar a TV naquela novela, que vai passar as mesmas coisas que você reclama todo ano que tem e você continua assistindo. Não é verdade? Tem o vilão, o mocinho, a mocinha, tem os mesmos personagens. Mas você investe seu tempo naquilo, mas não investe em conhecer a palavra de Deus. Primeiro conselho, invista na palavra de Deus. Segundo, oração. Capítulo 6, versículo 9. Jesus Cristo ensinando seus discípulos a orar, começa com uma palavra. Uma palavra bem interessante. Pai nosso que estás nos céus. Pai. Oração é o local de relacionamento. Onde você se relaciona com Deus. Onde você se encontra com Deus. Estou falando oração de verdade. Não é esse negocinho de, Pai, que esse alimento seja bom para o meu corpo, faça mal e faça bem em nome de Jesus, amém. Não é essa acelerada, não. Estou falando de ter tempo com Deus. Parar realmente para orar e conversar com Deus. Qual foi a última vez que você parou para conversar com o seu Deus e confessou os seus pecados a Ele? Deus, essa semana eu fui ruim, hein? Falei mal do meu vizinho, falei mal da minha vizinha. Olha, eu estou com mágoa no meu coração daquela pessoa lá no meu trabalho até hoje. Não estou conseguindo perdoar. É pecado, Deus, tira isso de mim. Qual foi a última vez que você parou para orar e conversar com o seu Deus desse jeito? Realmente, abrir seu coração diante dele. Pai, eu sou um medroso mesmo. O Senhor está mandando eu ir e eu estou andando para trás. O Senhor mandou eu falar com aquela pessoa, apresentar o Senhor para ela e eu não estou fazendo. Qual foi a última vez que você conversou com Deus a respeito dessas coisas importantes da vida? Ou você só busca Deus na hora que te interessa? Você só busca Deus na hora que lhe é conveniente? Já viu aquela imagem bonita? Os pais já perceberam isso, acontece. Quando o filho quer alguma coisa, aquele olhinho brilhante, grande, chega a escorrer uma lágrima no canto. Deixa eu ir para a Disney, papai. Paga a minha passagem. Na hora que o pai fala, filho, passa um pano no seu quarto, arruma essa cama. Ah, pai, você só me enche a paciência. Você não me entende. Você não entende a minha geração. Já viu isso? Na hora que quer alguma coisa de Deus, Deus. Fala até com a voz mais, Deus, eu preciso tanto. Mas na hora que Deus fala, vai fazer, deixa isso para outra hora. Deixa para depois. Oração, gente, é o lugar de encontrar-se com Deus. É o lugar onde você se junta com os anjos. Os anjos estão na presença de Deus, você se junta a eles, fica na presença de Deus e conversa com Ele, e abre o coração e abre o íntimo do seu ser a Ele. Esse é um bom meio de retomar o foco da sua vida, orando. Outro jeito é a fé. E na fé eu quero que você abra lá em Hebreus 11:6, para você perceber que está escrito aí. Sem fé é impossível. Impossível. Vou dizer mais uma vez. Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé não dá, não rola. Sem fé não tem conversa. Se você não crê em Jesus Cristo ainda, se você não se rendeu a Jesus ainda, se você não crê na morte de Jesus, na ressurreição, que você também vai ser ressurreto, não tem jeito, gente. Tem que crer, tem que ter fé. É necessário. É impossível agradar a Deus sem fé. Você sabe quantos de nós creem realmente ou pararam para pensar na ressurreição? Que nós seremos ressurretos num corpo glorificado. Esse corpo não vai ter doença. Esse corpo não vai ter enfermidade. Esse corpo, de quebra, pode ser igual até o de Jesus, que atravessa portas fechadas. Um corpo maravilhoso. Assim, não tem limites, limitações. Quantos de vocês se alegraram com isso? Tem fé realmente nisso? Que essas limitações,
Quantos de vocês, meninas, que se olham no espelho e falam, esse não é o nariz que eu quero, não é o corpo que eu quero, não é bem desse jeito que eu quero ser, eu vou me matar na academia, eu vou parar de comer para ter o corpo que eu quero. Quantos de vocês já descobriram que vocês vão ter um corpo glorificado dado por Deus? Um corpo perfeito, magnífico, melhor do que qualquer coisa que vocês estejam comparando o corpo que Deus já deu a vocês aqui nessa terra. Quantos de vocês estão felizes por saber essa notícia? Quantos de vocês, homens, estão felizes por saber que essa barriguinha indesejada não vai existir? Você vai aguentar correr de novo no futebol? Olha que maravilha! Vai poder ser aquele atleta melhor do que o Neymar, melhor do que o melhor jogador que você viu jogar. Está feliz? Quantos de vocês estão felizes que vocês vão ter um corpo perfeito? A fé em Deus permite isso. A fé em Jesus Cristo permite isso. A esperança daquilo que virá a nós nos alegramos agora porque temos certeza, convicção naquilo que esperamos. É necessário que você creia realmente, de verdade, em Jesus, que você tenha convicção da sua salvação. Quando alguém te pergunta se você vai para o céu, você bate no peito e fala, eu vou. Tenho certeza disso, não tenho uma dúvida disso. E eu vou porque eu creio em Jesus. Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor. Tem gente que você pergunta se você vai para o céu, dá uma engasgada assim, sabe? A pessoa fala, não sei bem, sabe? Sai aquele eu vou, mas sai quase que querendo voltar, quase querendo engolir de volta. Porque a fé dele não permite. E sabe o mais bonito dessa história? É que entre os pais da fé relatados no capítulo 11, está um homem chamado Abraão, entre esses vários homens, que é conhecido como pai da fé. Mas você sabe quem é o pai da fé? Abraão? Você tem que ler a Bíblia lá, o primeiro passo, para conhecer. Mas eu vou te dar aqui um resuminho bem simples. Ele era um homem que veio de uma nação idólatra. Ele era um homem que não confiava tanto em Deus como nós pensamos. Porque no começo da história dele, ele mentiu, falou que ele não era esposa dele, era a meia-irmã. Ele estava desconfiado de que ele não ia ter a proteção total de Deus naquela história. Ele era um homem que não confiava tanto que Deus ia realizar aquilo que disse, tanto que aceitou a proposta de sua esposa. Olha, nós temos aí uma serva, vamos aí ter um filho com ela, porque a gente está ficando velho em idade. Mas é um homem que depois de mais de 30 anos vivendo experiências com Deus, ele chegou ao ponto de, quando pedido o próprio filho, ele falou, eu entrego. Eu dou o meu filho. Porque essa fé é uma coisa que Deus vai criando por meio das experiências com Deus. Você vai se relacionando com Deus, vai vivendo com Deus, e chega um momento que você desperta e fala, eu creio de verdade em Deus, de tanto viver com Ele. No começo da minha trajetória, eu era um Zé Ninguém, que qualquer um me confrontava, qualquer um olhava para mim e falava, esse Deus aí não é assim não. Hoje, se alguém fala isso, eu tenho dados, tenho informações, eu encaro de frente o problema, eu tenho prazer em dizer da fé que eu tenho, felicidade em dizer, eu creio em Jesus, porque eu experimentei esse Jesus. Agora eu não mais digo, só de ouvir dizer, mas de ver face a face, eu conheço Jesus, conheço Deus. Abraão chegou realmente a ser o pai da fé, porque ele viveu experiências com Deus. Viva experiências com Deus. Desfrute de um relacionamento com Deus. E então você vai poder desfrutar de uma fé magnífica. Uma fé em Deus. Uma fé em Jesus Cristo. E por fim, como o foco nosso, destacado no texto, é para não buscar os próprios interesses, mas o de Jesus, o último conselho que eu posso te dar aqui nessa noite, pareça-se com Jesus. Pareça-se com Jesus. Mas com Jesus da Bíblia. Com Jesus que a Bíblia apresenta. Com Jesus que a Bíblia nos mostra. Para isso eu queria dar uma palhinha bem pequena aqui desse Jesus que é apresentado na Bíblia. Eu vou abrir minha Bíblia aqui no Evangelho segundo Mateus. Evangelho escrito por Mateus. E vou começar lá no capítulo 4. E vai ser rápido. Então você se atente.
no que é Jesus realmente, e não nessa falácia, nesse Jesus que tem sido pregado. Por que eu estou dizendo dessa forma e estou enfatizando isso? Porque muita gente conhece um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus do venha como está e continue como está, que no final eu passo um pano e dá tudo certo na sua vida. É o Jesus que diz, o meu amor é incondicional. E eu não amo o seu pecado, mas eu te amo, pecador. Quem vai ser lançado no inferno? É o pecador ou é o pecado? Eu quero te convidar a olhar para a Bíblia e conhecer o Jesus da Bíblia. Não esse Jesus que tem sido pregado. Esse Jesus que não existe consequências por uma vida distante dele. Esse Jesus que é só amor, mas não é santo, que não é justo. Esse Jesus que não fala nenhuma palavra dura ao seu coração. Só palavras que acalentam você. Então vamos olhar só um pouquinho para Jesus. Capítulo 4, versículo 17, Jesus diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar. Olha o que Jesus dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Primeira palavra de motivação de Jesus quando ele saiu pregando, arrependam-se. Não é você pode, você consegue, pensamento positivo que você chega lá, é arrependam-se. Primeiro passo, arrependam-se dos seus pecados. Quer andar com Deus? Arrependam-se. Mas eu vivi na igreja, nasci na igreja, pastor. Arrependa-se do seu pecado, que eu sei que você é pecador tanto quanto eu. Eu sei disso porque eu sou pecador. É necessário se colocar diante de Jesus Cristo e pedir perdão. É necessário pedir perdão pelos seus pecados. Arrependam-se. Aí Jesus continua e ele vai ensinar os povos, lá no capítulo 5. Ele vai ensinar as pessoas, os seus discípulos ali. E diz no versículo 2 do capítulo 5 que ele começou a ensiná-los. Primeiro, que bem-aventurados são os ricos, aqueles que têm muito poder? Não, são os pobres de espírito. Bem-aventurados, segundo Jesus, os que só sorriem, os que só fazem festa? Não, são os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que pisam nos outros? Não, são aqueles que são humildes. Bem-aventurados são aqueles que nunca passam lutas e dificuldades, são aqueles que nunca sofreram nenhum tipo de opressão? Não, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que fazem tudo segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Não, é segundo aqueles que são bem-aventurados, são aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados são aqueles que cumprem com todos os desejos do seu coração e todos os deleites do seu coração. Não, são aqueles que são puros de coração. Bem-aventurados são aqueles que fazem guerra. Não, são aqueles que são pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois o deles é o reino dos céus. Segundo Jesus diz que nós temos que ser sal e luz desse mundo. Versículo 13. Sal e luz desse mundo. Não podemos passar desapercebidos. Precisamos dar sabor a essa vida. Jesus diz que é necessário nós cumprirmos a lei melhor do que os fariseus, do que os mestres da lei. Versículo 17 a versículo 20. Jesus diz que nós devemos tratar com tamanho respeito, hombridade, amor o nosso irmão, que se você dizer louco, dizer raca a seu irmão, você corre o risco de ir ao inferno. Versículo 21 até o versículo 23. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Jesus diz que se você olhar para a mulher com desejo, a mulher do seu próximo com desejo, você já adulterou. Você não precisa abrir a sua pornografia no seu celular, no seu tablet. Você não precisa ir para a cama com a mulher do seu próximo. Se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Jesus diz que divórcio nem pensar, versículo 31 em diante, divórcio nem pensar, exceto por imoralidade sexual, exceto por traição. E mesmo assim, no capítulo 19, Jesus Cristo vai tratar de uma forma que diz que isso é dureza do coração dos homens. Carta de divórcio foi cedida apenas por dureza de coração dos homens. Jesus Cristo vai dizer que nós devemos ter palavra, não devemos sair jurando por isso ou por aquilo, mas que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, e o que passar disso é do maligno, é de Satanás. Isso é Jesus que está dizendo, tá? Jesus diz entre o versículo 38
ao versículo 42 que você não deve agir olho por olho, dente por dente. Fulano me fez mal na empresa, eu vou lá e vou fazer mal. Não! É para você orar por essa pessoa. Se a pessoa te der um tapa numa face, vira a outra face. Se te obrigar a andar uma milha, ande duas. É para você amar os seus inimigos, segundo Jesus. Jesus vai dizer para você ajudar os necessitados. Jesus vai dizer para você ajudar os necessitados de uma maneira que não é para você ficar batendo uma foto e dizer, olha como eu sou bacana. Na hora que a direita fizer, a esquerda não tem nem que ficar sabendo. Não é para ficar levantando trombetas e anunciando o que você faz. É para fazer realmente de coração, não por interesse egoísta. Jesus vai dizer que você tem que orar. Capítulo 6, versículo 5. Jesus vai dizer que você tem que jejuar. E jejuar de forma transparente diante do Senhor, não de forma hipócrita, para aparecer para os outros. Versículo 16 em diante. Jesus vai dizer para você parar de ficar acumulando tesouro aqui nessa terra e acumular tesouro no céu. Versículo 19 a versículo 24. Jesus vai dizer para você parar de ser preocupado, ansioso e passar a confiar nele, que ele é soberano, dono da história. Ele escreveu a história, é ele realmente o grande Senhor da história. Para você deixar de ser ansioso. Entre o versículo 25 ao 34, que é para você buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus Cristo vai dizer para você parar de julgar o seu próximo e começar a se olhar no espelho. E aí depois de ter tirado o graveto do seu olho, ir lá e ajudar o seu irmão a se levantar. Jesus vai dizer para você ser persistente e insistente na oração. Jesus vai dizer que não existe vários caminhos, como alguns têm dito. Que uma hora todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Jesus Cristo vai dizer que existem dois caminhos. Um é estreito e o outro é uma porta larga. Um caminho conduz à salvação, o outro conduz à perdição. Não existe vários caminhos. Um é apertado, o outro é largo. Um caminho você se encontra com Deus no final dele. Outro você vai ser castigado com Satanás no inferno. Jesus Cristo diz isso. Dá para ler a Bíblia e entender que é Jesus. E perceber que é Jesus. Dá para entender que se parecer com Jesus é mais desafiador do que essa história de eu amo, eu amo, eu amo e começar a viver realmente o Evangelho. Dá para entender que esse amor, que muitas vezes nós falamos incondicional, no sentido de ser um grande amor, é cheio de condições para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Deus. Se pareça com Jesus. Foque em Jesus. Jesus era tão criterioso com o templo que quando ele viu que as pessoas estavam transformando o templo dele num local de salteadores, ele chega a pegar um chicote e avançar e derrubar as suas cadeiras dos cambistas que trocavam o dinheiro que era para ser usado na adoração ao Senhor ali, usava esse dinheiro de forma indevida, fazendo um câmbio ali, de maneira que não permitiam aqueles que vinham de longe oferecer o seu sacrifício. Isso é Jesus. E você vem para o templo e sai do templo reclamando do pastor, do tempo de pregação, da equipe de louvor. O local que era para você estar adorando a Deus é um local importante. É meia verdade esse negócio de que nós somos a igreja e o templo não é importante. Mentira. A igreja de Deus está aqui, reunida. Isso aqui é um templo, porque a igreja está aqui reunida. Poderia ser embaixo daquela árvore ali na frente? Poderia. Mas é templo de Deus porque a igreja de Deus está reunida. E há uma grande importância, um grande valor nessa igreja reunida. Esse momento aqui é importante na sua vida. Não subestime ele. É aqui que Deus escolheu para que você seja transformado. Então olhe para Jesus, seja como Jesus, mas seja como Jesus da Bíblia. Leia a Bíblia, conheça o Jesus da Bíblia. Não essa falácia que tem existido aí. Isso foi Jesus que fez.
Não foi outras pessoas. Pareça-se com Jesus. Então, por fim, eu deixo essa pergunta. Qual que é o seu foco, realmente? Como que você chegou aqui essa noite? Mãe, pai, você que tem um jovem na sua casa, um filho, a herança do Senhor está debaixo da sua tutela, debaixo do seu cuidado. Quais são os interesses que você tem colocado como importantes no coração do seu filho? Quais são os interesses que você tem incentivado? Alguma vez você já chegou para o seu filho e disse: filho, eu sonho com o dia que você vai ser batizado e que depois do seu batismo você vai ganhar pessoas para Cristo. Eu sonho com esse momento. Filho, eu sonho com o dia que você vai estar ganhando as nações para Cristo, sendo um missionário que vai atravessar as fronteiras, que vai enfrentar a morte para levar o reino de Deus às outras pessoas. Quando que você realmente olhou para o seu emprego e falou: olha, eu quero ser um advogado sim, mas eu quero ser um advogado que vai transformar o fórum, que eu vou evangelizar até o juiz dessa cidade. Eu não aguento mais a opressão, eu não aguento mais a maneira como as pessoas tratam realmente umas às outras. Então eu vou levar Jesus para dentro desse local. Quando você já colocou isso no seu coração? Quando você colocou no seu coração que vai ser um engenheiro civil e que vai criar projetos que deem habitações às pessoas de qualidade, e que você não vai fazer isso só pelo dinheiro, mas vai lutar para que pessoas tenham uma vida digna e que elas conheçam a Jesus por meio da sua vida, por meio da instrumentalidade que Deus vai fazer da sua vida. Quando que você realmente colocou no seu coração que vai atravessar as fronteiras e vai levar Jesus Cristo a todos os cantos dessa terra? Qual é o seu foco? Qual é realmente o seu foco? Ou você ainda está focado em estudar, trabalhar para ganhar dinheiro, para estudar mais, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais um pouquinho de fama entre as pessoas? Talvez o seu foco estivesse um pouquinho distorcido quando você chegou aqui. Mas eu espero que ao sair daqui, você tenha um foco em Jesus Cristo. Não busque mais os seus próprios interesses, mas busque os interesses de Jesus. Amém? Se você quiser falar comigo, tem os contatos aí. Se você é membro dessa igreja e ainda não rendeu sua vida a Jesus Cristo, renda-se a Jesus. Você pode ter vivido 10, 20 anos em uma igreja, mas ainda não ter conhecido a Jesus. Renda-se a Jesus. Se você está debaixo da autoridade ministerial do pastor Adeilson e tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, procure ele, converse com ele, tire suas dúvidas. Ele é o seu pastor. Pode ter certeza que ele é uma pessoa interessada em conduzir os seus passos a Jesus. Pode ter certeza disso. Se você tem vivido uma vida média, regular, onde você bate no peito e fala: eu sou de Cristo, mas sai daqui e vive de uma maneira totalmente distorcida, onde as pessoas olham: você diz que é, mas convenhamos, né? Arrependa-se hoje. Que as suas palavras sejam verdades. Verdades tão profundas que toquem o coração de outras pessoas e elas comecem a dizer: eu quero me parecer contigo. Me fala mais desse Deus que você está me dizendo. Fala mais desse Jesus Cristo que transformou a sua vida, a sua existência. Fala para mim dele. Hoje é um bom dia de você se reconciliar com ele. Nós vamos orar nesse momento. Se você quer se reconciliar com Cristo hoje, quer mudar o foco da sua vida hoje e focar em Jesus, quero te convidar a ficar em pé. Quero te convidar a realmente a se entregar de verdade. Que isso não seja mais palavras da boca para fora. Que você seja a pessoa que vai chegar no trabalho, segunda-feira, vai bater no peito e falar: o negócio é o seguinte, Cristo agora está nesse lugar. Eu fui transformado e esse lugar vai ser transformado também.
Vai chegar na sua faculdade, vai dizer, olha, esse lugar eu ponho o pé e oro para que em nome de Jesus eu transforme esse local. Porque o Espírito Santo vai agir. Coloque-se de pé, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor por meio da oração. Pastora Deilson, por favor, venha aqui à frente, ore por nós. Ore por cada homem e mulher que no desejo, no fundo do seu coração, quer servir a Jesus, quer mudar o foco de sua vida. Poderoso Deus, aplica a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito em cada coração, para que de fato, ó Deus, cada um que aqui esteve ou está, possa sair daqui verdadeiramente um pouco mais semelhante ao único Filho de Jesus Cristo. É o propósito da Tua palavra que não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual o Senhor a designou para nós nesta noite. Temos a certeza, ó Deus, que o Teu propósito é que cada vez mais, no nosso encontro contigo por meio da palavra, nós sejamos igual a Jesus. Em nome de Jesus. A palavra encarnada, a palavra personificada. Transforma cada um aqui. E de fato, ó Deus, a Tua palavra, mediante a ação do Teu Espírito, produza frutos de arrependimento nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Jesus. E se de fato houver alguém aqui que estava no primeiro momento, quando chegou, desfocado, fora do Teu propósito, que nesta noite, nesta hora, neste momento, em nome de Jesus, entra no foco, buscando ser igual a Jesus. Não apenas no fazer, mas principalmente naquilo que é, e com certeza no fazer, manifestará, ó Deus, a presença do Teu Filho Jesus Cristo, não apenas como Salvador, mas Senhor de cada coração. Levanta a Tua igreja. Conduza-nos, ó Deus, para nossos lares, fazendo com que a Tua presença em Cristo, no poder do Teu Santo Espírito, multiplique sobre todos nós a Tua misericórdia, a Tua paz, a Tua graça, o Teu maravilhoso amor. Te agradecemos pela vida do pastor Anderson, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu ministério. Continua abençoando-o rica e abundantemente, usando-o para honrar e glorificar o Teu santo e divino nome. Oramos, agradecido no nome santo de Jesus Obrigado, Cristo. Jesus. Amém. Amém.